Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave e hoje nós vamos falar sobre a adaptação de quadrinhos mais falada dos últimos tempos. Sandman chegou na Netflix e está dividindo opiniões sobre se é uma boa adaptação ou se é uma adaptação ruim. Quer saber o que a gente achou? Então antes da gente ir pro vídeo de hoje, assina o canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo, compartilha com todos os seus amigos e vamos pro vídeo de hoje. Começando, se você nunca ouviu falar de Sandman, o quadrinho ou a série, a gente está falando do trabalho do Neil Gaiman, em que ele conta a história de Morpheus, né, o Senhor dos Sonhos, o próprio sonho que é capturado por 100 anos. Então a gente vai acompanhando a história da vida dele desse ponto em diante, com muitos flashbacks, com muitas reviravoltas, com muita trama secundária, personagens, mundos. É tomado por muitos como o melhor quadrinho já feito, com certeza é um dos melhores quadrinhos já feitos, um trabalho fantástico que o Gaiman faz. E por muitos anos a gente teve essa questão do será que uma adaptação funcionaria? Será que é adaptável? Né? Uma discussão parecida com o que se teve com o Watchmen durante muito tempo. E finalmente a Netflix fez acontecer essa série, o que deixou muita gente com o pé atrás, porque as adaptações da Netflix nem sempre são bem-vindas. Mas a mão presente do Neil Gaiman, que estava durante toda a produção da série, acho que foi algo primordial para que essa série sim fosse um sucesso, está batendo número 1 em vários países do mundo e tem agradado bastante gente, e eu devo dizer que eu sou uma dessas pessoas. Eu fiquei muito feliz com o resultado final dessa série e eu que estava muito preocupado, até eu vi amigos muito empolgados, nossa, a gente vai ver uma adaptação de Sandman e tal. Eu não estava tanto, já esperando que não fosse ser bem feito, mas é dentro de todas as suas limitações, assim. E eu vejo muita gente perguntando, fez jus ao quadrinho? É uma pergunta que eu sempre vou responder dizendo não, mas isso não é um demérito da série. Sandman é uma obra completa na mídia em que ela se propõe. Então o quadrinho, ele explora a mídia em que ele está de várias maneiras narrativas e gráficas, como só um quadrinho pode fazer. A série ainda precisa concluir para eu dizer isso, e também você tem que ter mais uso de todas essas linguagens, algo parecido com o que o Vince Gilligan fez em Breaking Bad e mais ainda em Better Call Saul, do uso do audiovisual com cores, com diálogos, com pose de câmera, algo que nem todas as séries se propõem, mas que Sandman pode ainda fazer. Como eu falei, parece ter feito sucesso e acho que vai ter mais temporadas, então pode ser que eles explorem mais isso daqui pra frente, até porque as próximas sagas de Sandman nos quadrinhos que podem ser adaptáveis também brincam mais com o formato. E acho que boa parte disso passa pelo casting, pela própria mão do Neil Gaiman, porque eu achei o casting muito bom. Vi muita gente cogitando se o ator que faz o sonho não era meio ruim, e esse é o grande lance de você interpretar personagens que não têm tantas emoções ou que não demonstram, como é o caso do sonho. Mas pela narração, pela imposição de voz, pelo modo como ele tá nas cenas, eu consigo dizer que ele atuou bem. É realmente, o personagem ele é muito duro nesse início, assim. E isso acaba passando a ideia de que é uma interpretação ruim. Eu gostei das escolhas dos Perpétuos, eu sei que tem toda uma discussão se há desejo por ela ser gorda e tudo mais, e eu acho que a série tem uma representação bem ruim de pessoas gordas, mas não acho que seja um tópico, pelo menos, que tire pontos da série. Acho que é uma questão mais de, no geral, hoje em dia. E também certas escolhas, pra mim, funcionaram justamente o que eu falei, que funcionam nos quadrinhos, mas na série tem que se mudar, como apresentar o Sonhar logo de cara, né? Nos quadrinhos a gente só vê o Sonhar já destruído, a gente não tem tanto essa introdução, que é bem legal na série. A gente também tem algumas coisas como você enxugar histórias soltas em um episódio, então você pega 2 a 3 histórias soltas aqui do quadrinho que tem uma conexão, transforma em uma só. Eu achei que foram boas adaptações para fazer a gente conhecer mais esse mundo de Sandman mais rápido, então isso pra mim funcionou demais. Óbvio que nem tudo são rosas e tem algumas coisas que me incomodam na série. Por exemplo, pra mim o pior de todos é o primeiro episódio. Quando eu vi, eu fiquei muito receoso, justamente por eu gostar de Sandman e achar que essa seria a toada dali em diante. E eu acho que o primeiro episódio perde muito tempo desenvolvendo a família Burgess, que captura o Morpheus, pra coisa nenhuma. Por exemplo, eu esperei até o último episódio pra ver se teria uma reviravolta com isso, e não tem. A relação que eles fazem com a família Burgess, que eu acho que funciona, é a do John Dee ser filho do Burgess, porque eu acho que cria uma ligação maior, que nos quadrinhos ele vai criando muitos personagens que não chegam a lugar nenhum. Aqui você dá um peso um pouquinho maior, acho que funciona. Mas esse lance do filho dele, por isso que ele queria a morte, ou o fato do Sandman estar aprendendo o Coríntio e por isso ele ter sido pego, eu acho que colocar logo no primeiro episódio me tirou um pouco, e eu fiquei receoso de que essas adaptações fossem ser muito pesadas nos próximos episódios.
Então, quando eu vi o primeiro episódio, eu fiquei com o pé atrás, e esse pé atrás demorou a sair lá pelo terceiro ou quarto episódio, que foi quando eu engatei na série e passei a ver ela, sabe, consumindo cada vez mais, querendo ver o próximo episódio, e isso funcionou muito bem pra mim. A Johanna Constantine, por exemplo, funcionou muito bem. Pra mim, é a melhor adaptação do Constantine em qualquer mídia. Eu sei que é Constantine, mas eu passei a vida inteira falando Constantine, e velhos hábitos são difíceis de largar, né? Mas ela tem todos os traços do John, como seria uma boa adaptação do John Constantine, na minha opinião, e funciona com ela. Muita gente falando em lacração, porque as pessoas são estúpidas, quando na verdade é meramente uma questão de direitos autorais, e você apenas aproveitou uma personagem, que é a Johanna do passado, que existe nos quadrinhos, para adaptar pro presente como uma descendente dessa mesma personagem. Acho que funcionou muito bem. O orçamento da série é alto, mas os efeitos para mim deixam a desejar em muitos momentos. Você vai em cenas que tem efeitos muito bons para cenas em que parece encenação de teatro, sabe? Isso me incomodou um pouco. Não afeta a qualidade da série no geral, mas me tira um pouco daquela imersão em vários momentos. Eu acho que Sandman tem tudo para se tornar uma das grandes séries da Netflix, e tem alguns pontos que pode trabalhar nisso. Um desses pontos é o próprio Morpheus, mas isso é uma questão de adaptação. O Morpheus não é um protagonista gostável, que você se importe tanto com ele logo de cara. A partir do terceiro ou quarto arco, que a gente vai humanizando mais ele, você passa a se importar, que é justamente o que deve ser as próximas temporadas. Outro é a abertura. Eu achei a abertura bem simplesinha para uma série para ficar na cabeça dos outros, sabe? E eu acho que poderia ser feito muito mais. O próprio encerramento é mais interessante, em que eles simulam as artes do Dave McKean nas capas dos quadrinhos, e eu acho que funciona bem. Acho que poderiam ter essa mesma criatividade para as aberturas. Mas no geral, eu achei uma série muito boa, muito redondinha, que funciona e que tem tudo para crescer cada vez mais, porque eu acho que fez muito mais escolhas boas do que escolhas ruins. E em questão de adaptação, a gente sabe que não é 100% que a gente vai achar. E eu quis separar muito bem, tipo, eu não gosto disso aqui porque eu conheço os quadrinhos ou porque acho que isso não funciona como série. Quando eu boto na balança, sai um saldo muito mais positivo, que eu recomendo você, se tiver com o pé atrás também, a assistir, e deixa o que você achou aqui nos comentários pra gente sempre poder debater sobre isso, lembrando que a gente tem vídeo quase todo dia. Então, até a próxima, pessoal, e bons sonhos.